Vamos a 1 Pedro capítulo 3, versículos de 8 a 17. 1 Pedro capítulo 3, versículos de 8 a 17. Quer fugir do medo? Separe Cristo na sua alma. Quer fugir do medo? Separe Cristo na sua alma. Diz assim a palavra de Deus, aliás, em continuidade ao que eu já venho pregando já há alguns meses, mesmo às vezes alternando com outros assuntos. Diz assim a palavra de Deus: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Aqui está a frase do título. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros fiquem envergonhados, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que Teu Espírito Santo me oriente no que devo dizer, e que possamos aprender de uma maneira profunda o que vai ser colocado aqui, porque é a Tua própria palavra que vai ser exposta. É para o louvor do Senhor Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço de antemão. Amém. Para os que estão acostumados a me ouvir, não é difícil perceber que é um texto muito grande para aqueles que eu estou acostumado a desenvolver. Eu gosto de desenvolver textos pequenos para detalhar. Então, peguei aqui um texto grande, por opção. Poderia separar isso aqui em várias pregações, mas eu queria que ficasse com vocês a carga de exortação, de viver prático, que Pedro joga aqui neste texto. É uma carga pesada, uma dose maciça de injeção, de exortação para um viver cristão. Pense em prática ao longo desta pregação. Pense em vida. Pense em relacionamentos, porque é o que Pedro fala aqui. Então, de propósito, eu vou correr um pouco mais do que costumo fazer nas palavras, nas frases, obviamente para que não fique muito extensa a pregação, e dando uma visão mais panorâmica um pouco do que está aqui colocado. O fato é que, após falar aos crentes como cidadãos, aos servos, às mulheres, aos maridos, conforme vimos em mensagens passadas, Pedro agora se dirige a todos, sem distinção. E ele inicia com 6 conselhos práticos envolvendo
relacionamentos pessoais. Parece que ele inicia pensando no relacionamento entre os próprios irmãos e depois generaliza de uma maneira geral na vida. Muito rapidamente, ele sugere que todos sejam de igual ânimo. Na versão corrigida tem do mesmo sentimento. A ideia aqui é de união entre os irmãos, de olhar para os mesmos pontos, para os mesmos objetivos. O Novo Testamento fala muito da importância da união entre os irmãos, da união numa igreja, mostrando o quanto Deus valoriza isto. Como eu falei, bastaria esse tema para parar tudo e aprofundar na questão da união, que é um mundo, em termos de exploração que poderíamos fazer de passagens e a doutrina da união da igreja e tudo, mas eu não vou fazê-lo. Então, como eu falei, uma carga pesada de exortação de Pedro. Primeiro, união. Pense em união quando você pensar na sua igreja e no seu relacionamento com os irmãos de lá. Segundo, compadecidos. Outro tema vastíssimo. Ter compaixão está fora de moda. Numa época de muita racionalidade, muita competição, muita frieza. Se alguém erra, pague pelo erro. E se o erro dele me atingiu, vou cobrar. E se não quiser pagar, processo. Pouco espaço, muito pouco espaço, para tentar compreender as circunstâncias dos outros. Muito espaço para compreender as suas próprias circunstâncias. Tudo o contrário. E Pedro fica aí, lembrando, compaixão. É muito importante a compaixão. Será que é? Quer fazer uma pequena experiência? A falta de compaixão na sua vida? Imagine Cristo sem um mínimo de compaixão por você. O que ficou? Então, o que ele exerceu sobre você foi compaixão. É bom, né? É bom comemorar a ceia, como acabamos de fazer, cantar sobre a compaixão de Cristo, dizer que escapamos do inferno por causa da compaixão de Cristo. Bom demais, eu também acho. Agora, na hora de você exercer compaixão, você é lerdo nisso aí, e você nem percebe a falta que a sua compaixão vai fazer noutra pessoa. A minha tentação aqui é grande de aprofundar em cada tema desse, mas não posso, vamos para frente. Então, compaixão, exerça compaixão. Fraternalmente amigos, é o terceiro conselho sobre relacionamento, expressão gostosa, não uma amizade qualquer, mas uma amizade que ele qualifica como uma amizade típica de irmãos, fraternal. Então, coisa bonita é uma família unida, e coisa triste, ao contrário, é uma briga de irmãos de sangue, uma coisa deprimente. Pois nós somos irmãos, não de sangue, mas de espírito, que é mais forte ainda. Pode parecer difícil entender isto. É mais forte a nossa ligação com o irmão na fé do que com o irmão de sangue? É, no sentido talvez difícil de perceber, de nós compreendermos, porque entra em valores espirituais, valores eternos, e o aspecto de uma fraternidade de sangue é no dia a dia, nascemos vendo aquele irmão, o outro e a família, é muito forte. Então, para dizer que um é mais forte do que o outro, fica parecendo esquisito, mas não é mesmo mais forte. Basta ver que há irmãos de sangue que nem se dão, são brigados, e se um for crente e o outro não é, vão passar a eternidade longe um do outro. E os irmãos de espírito em Cristo estão juntos em Cristo e vão passar toda a eternidade juntos. Então não é muito difícil notar que realmente o outro laço é muito mais forte. E nós devemos saber disto, entender isso e tentar elaborar, viver como sendo fato, que de fato isto é. Não somos filhos de mesmos pais pecadores, mas do mesmo Pai Celeste, puro e santo. Então esse laço fortíssimo, fraternal, deve caracterizar a nossa amizade. Todas as características de uma boa amizade
devem estar presentes no relacionamento com os irmãos da nossa igreja. Sinceridade, interesse, compaixão e todas essas virtudes. Eu quero dar uma ressalva aqui. Há um aspecto que, sem dúvida, dá muito brilho a uma amizade, mas eu confesso que não vejo necessidade de estar presente em toda amizade na igreja. É a simpatia, a atração de personalidade. Não é obrigatório, nós temos personalidades diferentes, temos jeitões diferentes. Então você pode ser amigo de alguém, amar alguém e ser fortemente unido espiritualmente com alguém e não ter toda aquela simpatia, aquela facilidade de relacionamento. Não há problema, é uma questão mais pessoal isso do que espiritual. Então, se há irmãos com os quais nós não simpatizamos tanto no dia a dia e com os quais os relacionamentos não são tão fáceis, não significa que está impedida aqui uma boa amizade, uma amizade de irmão em Cristo, de um amor sincero, de uma ajuda mútua, absolutamente. Como eu falei, a amizade, o aspecto de simpatia na amizade é importante, dá brilho, dá sal, dá gosto, sem dúvida, mas não compromete a nossa fraternidade cristã se não houver tanta simpatia. Misericordiosos é o quarto conselho que Pedro dá. Bom, já falou em compaixão, né? Então compaixão é a mesma coisa de misericórdia. Não é exatamente não, parece. Mas a misericórdia ela é mais prática do que a compaixão. É como se fosse misericórdia, compaixão em ação. É a compaixão trabalhando, como se a compaixão viesse de dentro e a misericórdia fosse um complemento. Tudo que eu falei para a compaixão, obviamente, é válido aqui. Nós somos fracos na compaixão, somos fracos na misericórdia. Claro, se um gera outro. Então, procurar sempre nos lembrar do sacrifício pelos outros, se assim for preciso para exercer misericórdia. Temos que ser misericordiosos. Deus quer assim. Temos que buscar ser misericordiosos. Você tem que ter coragem, olhar para um espelho, para os seus olhos e pensar assim: eu sou misericordioso. Eu sou um cidadão misericordioso. Eu sou uma cidadã misericordiosa. Olhando para os seus olhinhos lá no espelho. E a resposta tem que ser: só. Tem que ser. Bom, eu poderia ser mais. Tudo bem, se esforce, peça a Deus, decida, aprofunde nisso. Mas a resposta não pode ser só não, infelizmente só não, pois você está desenquadrado com o que Deus quer para você. Porque não é nem para piscar numa resposta dessa. Você é misericordioso? Sou. Não no sentido de arrogância, que eu sou o máximo, sou misericórdia em pessoa. Não, não é assim. Mas dizer assim, no mínimo, sim, eu levo a sério a necessidade de ser uma pessoa misericordiosa. É isso que eu estou dizendo. Eu levo a sério. Sou muito menos do que deveria e do que gostaria, mas eu levo a sério. E eu luto por isto, pelo menos isto, irmãos. Mas será que nós podemos ao menos olhar um segundo nos nossos próprios olhos, sem baixar e dizer, estou longe, e vou continuar longe? Isso é trágico. Humildes, só humildade, o assunto humildade, também já é um universo em si próprio. É muito comum nos aconselhamentos pastorais, os irmãos reconhecerem na hora de um aperto. Geralmente quem vai para o aconselhamento pastoral não é porque está muito feliz não, aliás eu até reclamo às vezes: gente, vocês vêm falar comigo quando está a maior bronca na vida de vocês. Como é que estão as coisas? Tão ótimas, por que não me disse? Deixou só pensando no seu problema, orando por você, triste, angustiado. Me diga quando as coisas melhoram, por favor. Mas o fato é que quando está lá no aperto, é bem mais fácil reconhecer, sabe o quê? Que o orgulho atrapalha. Isso eu entendo bem, porque eu reconheço que o meu orgulho me atrapalha também, todos nós. Orgulho.
Não fique perguntando se você é orgulhoso, não. Você é. Não tenha a menor dúvida que você é orgulhoso. A humildade é uma das virtudes mais complexas que nós podemos perseguir nesta vida. Tudo que nós temos de pecado dentro contribui para o oposto da humildade. O orgulho foi orgulho de Adão, foi orgulho de querer ser como Deus, conhecer como Deus conhece. Vaidade, nossa, queremos para nós, queremos ser o centro. É uma tendência fortíssima. Você é muito mais orgulhoso do que você pensa. Muitas vezes mais. Nós todos somos. Então fica o desafio de Pedro, panoramicamente, sem aprofundar também, a necessidade de você reconhecer. Não precisa ir para um aconselhamento pastoral, não precisa estar passando por um grande problema na sua vida, estar esmagado por uma realidade. Não, seja mais rápido e ganhe tempo. Você perde tempo cada vez que você resiste a reconhecer que é orgulhoso. Faça um atalho. Senhor, vamos resolver esse problema do meu orgulho, me ajuda, porque eu preciso ser mais humilde. O crente que consegue vencer esta batalha, ou pelo menos ir vencendo, eu não acho que ele consegue vencer. Acho que um crente de 90 anos de idade que se converteu aos 10, tem 80 anos de crente, ele vai viver orgulhoso, ele vai morrer orgulhoso, mas vai ter vitórias, sim, vai ter derrotas, ele vai lutar e vai ter as suas vitórias. Repito, ele não vai morrer um crente humilde, totalmente longe disso, não. Ele vai dar o jeito de ser orgulhoso bem velhinho, porque ainda temos, infelizmente, a carne em nós. Mas, repetindo então, o crente que vai vencendo batalhas, mesmo perdendo outras, e recebendo humildade do alto, ao longo da sua vida, ele torna-se muito poderoso na sua vida, no efeito benéfico às pessoas, no efeito da propagação do Evangelho. Ele se torna uma pessoa muito poderosa na sua humildade, e será de muita eficiência do trabalho de Deus. Sugiro sempre que você então faça um teste sobre a sua humildade. Faça um teste. Agora, deixa eu sugerir que você faça com o aparelho dos outros. Não faça com o seu próprio aparelho não, porque ele já é tendencioso. Eu vou me examinar se eu sou humilde. Não faça bem assim não. Dê um jeito de examinar por outros. Se você tiver interesse, peça a Deus orientação, e converse com um, com outro, alguém que você confia, e sonde alguém muito franco com você, mas não vá atrás de você mesmo saber, porque não é um teste 100% confiável. Pode dar até alguma pista, mas vá mais fundo e examine essa sua questão da humildade. O último conselho que ele dá, não é o último da pregação, obviamente: não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria, mas pelo contrário, bem dizendo. Mas Pedro, pagar mal por mal é tão bom, é tão natural. Grita comigo, eu grito com ele. Bate no meu carro, bato o carro dele. Me xinga, eu xingo. Muito mais natural, muito mais rápido, resolve, muito mais prático. Vamos ser práticos. Não, é o contrário. Aí pega aqui o coração da gente. Parece que está lendo o nosso coração, dizendo: você está fazendo o contrário, né? Não é isso mesmo? Está fazendo o contrário? A sua tendência não é maldizer que ele maldiz? Rápido. Pois é. Você pode se imaginar bem dizendo rapidamente alguém que lhe injuriou, que lhe esmagou no meio da rua, na frente de todo mundo, e ele acaba de lhe destruir com as palavras dele, e você o bendiz. É assim que você faz? Está longe, não está? Pois é, está. Mas não é para ser assim. É para bem dizer quem lhe maldiz. E não é só para imaginar fazendo isso, é para fazer.
E sabe o que acontece? Nós somos tímidos, irmãos, em fazer o que a Bíblia manda, porque nós achamos que não somos capazes. Não dá. Não dá. Pode ser para alguém que tem sangue de barata, alguém que é muito calminho, que tomou uns 10 calmantes, aí dá. Para bem dizer alguém que acabou de lhe maldizer. Mas para mim não dá. E você quase que assume isto. E considera algo inatingível e nem se dá o trabalho de batalhar muito por aquilo, por aquele algo. Por que não? Quer saber de uma coisa? Essa semana eu vou experimentar bem dizer alguém que me maldisse. Eu vou fazer na prática. Eu vou fazer. Faça isso. Experimente e peça a Deus poder do alto para fazer isso, para ver se Ele não vai lhe dar. Essas coisas, irmãos, estão ao nosso alcance. Ser humilde está ao nosso alcance, ser misericordioso está ao nosso alcance, ser compassivo está ao nosso alcance, bem dizer depois de ser maltratado está ao nosso alcance. É o Espírito Santo que nos garante o poder para fazer isso. Quando eu digo nosso alcance, é porque Ele está por trás nos ajudando, porque não está ao nosso alcance por nós próprios, mas Ele não habita em nós. Então experimente na prática. Seria espetacular chegar alguém brevemente na igreja: pastor, quero contar aqui uma experiência. Estava andando lá no shopping, lá no meio do trânsito, e aconteceu isso, lá no meu trabalho, meu chefe me chamou, aconteceu isso, sabe o que eu disse? Respondi assim: eu bendisse. Agora não vai dizer eu bendisse aquele desgraçado, não, porque já, acho que estragou um pouco a experiência, né? Eu consegui bendizê-lo de coração. Eu tive poder espiritual para bendizê-lo de coração. Fiquei triste? Fiquei. Se for alguém mais sensível, até uma mulher, de repente pode até ir para o banheiro chorar lá depois, tal, mas magoou, doeu. Mas consegui em Cristo bendizer quem me maltrata. Veja como é gostoso remar contra a correnteza da carne, com a ajuda da força do Espírito. Versículos 9 até o 12. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo. Aí vem, quero pegar desse ponto. Bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Quando Pedro diz, pois para isto fostes chamados, a fim de receber bênção por herança, para isso mesmo o quê? Para sermos ricamente abençoados por Deus. Vocês foram chamados para ser abençoados. Que motivo espetacular, inclusive. Então o que Pedro diz é o seguinte: vocês vão ser abençoados por Deus, já estão sendo, inclusive. Muito, muito. Pois abençoem os outros. É lógico o que ele quer dizer, é primário em termos de lógica. Abençoe. Agora, não espere abençoar apenas quem está lhe bendizendo ou lhe tratando bem. É exatamente isto. Está lhe tratando mal? Abençoe, bendiga. Mas apóstolo Pedro, não tem mais, porque você foi chamado para ser abençoado por Deus. Você está achando pouco? Não é gostoso ser abençoado por Deus? Logo quem? Você é um pecador inveterado? Pois então, não fique atrás de examinar o conteúdo do que aquela pessoa disse para você ir examinar se você então vai dar uma resposta benigna ou maligna. Se ele me maldisse, eu vou maldizê-lo. Se ele me bendisse, eu vou bendizê-lo. Não, esqueça isto. Não leve isso em consideração, porque você é super abençoado por Deus. É uma explicação clara, irmãos.
E ele dá base bíblica ao que diz, citando aqui um trecho do Salmo 34, que eu não vou ler lá no Velho Testamento, e vou passar rapidamente em cima desses 3 versículos, o 10, o 11 e do 12, que citam, então, o Salmo 34. Em resumo, para viver corretamente do agrado de Deus, o que o Salmo diz e Pedro traduz aqui, ou cita aqui, cuide bem de 3 coisas. Isso é quase um resumo mesmo do que ele vem dizendo até aqui, nós já comentamos. Das palavras que saem da sua boca, a ideia de bem dizer e tudo, de ações benignas, como acabamos de falar, de misericórdia, compaixão, tudo aquilo, é um resumo. Pedro aqui faz uma espécie de um resumo do que ele vem dizendo desde o versículo 8. As palavras que saem da sua boca, ações benignas, e de buscar a paz com as pessoas, como no versículo 11, aparte-se do mal, pratique o que é bom. Então eu vejo a ideia de prática da vida cristã, como eu comentei no começo. A parte do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Acho gostoso esse detalhe aqui. Não é uma paz meio casual. Eu vou conversar com ele. Se ele vier em paz, eu topo. Agora, se ele vier brigar, sai de baixo. Porque quando eu entro numa briga, eu não quero sair. Ele que vai dar o tom. Se vai ter paz ou não. Não, está errado. É exatamente o contrário do que Pedro está dizendo aqui. Busque a paz e lute por ela, porque muitas vezes a paz é difícil alcançar no mundo guerreiro como este, como nós mesmos somos guerreiros, infelizmente, no mau sentido da palavra, briguentos. Então você dizer que quer uma paz, eu desejo muito a paz, vírgula, desde que o meu vizinho faça, é um querer muito fraco. Então o querer da paz do crente, o querer do crente quanto à paz, deve ser muito mais forte. Eu vou ter paz com esse camarada, até onde eu puder, eu vou lutar, eu vou para o meu limite, mas eu quero paz, é algo que eu desejo intensamente, desejo de paz. Importante isto. O resultado desse tipo de procedimento é uma vida feliz, em paz, com o total apoio de Deus. Porque, versículo 12, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Oh, frase gostosa demais. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Aí fala, já falou nos olhos, aí fala nos ouvidos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Numa época em que ninguém ouve ninguém, que todo mundo quer saber de si próprio, saber que o próprio Deus está com os ouvidos abertos para a sua súplica pessoal, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Mostra o contraste grande aí. Então, se você quer apoio de Deus, atenção de Deus, veja o que você fala, o que você diz, o que você faz e o que você busca em termos de paz. E você vai ter uma vida aqui já bem iniciante daquela vida de glória, de paz que você vai ter eternamente em Cristo. Quero continuar no versículo 13, ele continua usando um argumento lógico, querendo animar os leitores a praticarem o bem, porque ele estava falando em épocas de perseguição, em épocas difíceis. Então Pedro sabia que estava trabalhando em terreno difícil, em mandar ser misericordioso, compassivo, procurar a paz, tudo muito bonito, mas numa época de muita perseguição e muita dificuldade. Pedro então resolve encarar esta realidade. Pessoal, eu estou sabendo o que eu estou falando, eu sei que é difícil demais isso na vida de vocês. Não estou aqui sugerindo um piquenique numa época de tudo muito gostoso e muito pacífico. Eu sei que a época é de luta, e eu sugerindo a vocês um comportamento agradável a Deus, contra a carne, contra o pecado. Então ele vai trabalhar isso aqui, vai tentar animar os leitores dele. Quer ver? Vejam. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Então, de fato, é normal que uma pessoa boa seja bem tratada, na área pessoal, civil, como cidadão, é normal. Uma pessoa
trata os outros bem no seu condomínio, ela é bem tratada, na sociedade ela é bem tratada, onde quer que ela ande, se ela cumprir as leis, ela é respeitada, ninguém vai multá-la, vai prendê-la, é o normal. Então Pedro, ele tenta passar isto, e é verdadeiro, não deixa de ser um ânimo, mas ele não é ingênuo, e ele sabe que existe sofrimento imerecido, sabe que o mundo é injusto, cruel, especialmente, como já comentei, a época era particularmente assim. Ele sabe que há pessoas malvadas, governantes perversos, e qualquer um pode ser vítima de crueldade. Então ele vai para o 14 e diz: gente, eu reconheço, olha aqui, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, vamos parar aqui. Agora ele reconhece: vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer. Por causa da justiça. Vocês vão ser corretos diante de Deus. Vocês vão tentar ser misericordiosos, justos, compassivos, humildes, amigos das pessoas, honestos. Não é razoável que pessoas assim sofram. Eu sei que não é razoável. Fere a lógica pessoas com esse comportamento sofrerem injustiças, mas vocês vão sofrer por causa da justiça. O que significa por causa da justiça? Por causa de uma vida correta diante de Deus. Então aqui chega um momento em que Pedro, por mais que ele tente mostrar e animar e abrandar uma situação difícil, ele encara de frente mesmo: vocês vão sofrer, não tem jeito. Quando o crente for vítima de pessoa malvada, o que fazer? Ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Ótimo. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Então, a orientação é não se amedrontar. O verbo aqui é phobeo, de onde vem fobia, medo, e nem mesmo se alarmar, que é um verbo mais forte do que o da fobia lá, que significa agitar, perturbar. Não vão ficar amedrontados nem perturbados quando vocês sofrerem por serem corretos diante de Deus. Mas por que não vou sofrer? Me dê um motivo, Pedro. Porque você é feliz. Feliz, está escrito, bem-aventurado. Esse bem-aventurado aí no grego significa feliz, literalmente. Mas ainda que venha a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, felizes. Mas feliz, Pedro, não está forçando um pouco a barra? Dizer que eu sou feliz porque eu sou correto, ou tento ser correto diante de Deus para com meus semelhantes? Sou injuriado, maltratado e ainda sou feliz? É. Mas não é o contrário? Não, é o contrário aos seus olhos míopes, porque nós estamos muito acostumados a associar comportamento bom com uma boa recompensa. Aí comportamento ruim, aí vem com uma disciplina. Essa associação é muito ligada a nós, e tem sentido essa associação, mas chega a um ponto que ela parte, não funciona mais. Infelizmente nós então pensamos assim: eu faço o que é bem e sou maltratado. Tem uma coisa errada, estou sendo infeliz. Aí vem a Bíblia e diz assim: não, você está sendo feliz. Pode parecer o contrário, e é o contrário, dentro dessa concepção muito limitada de recompensa e tal. Mas aos olhos de Deus funciona assim. Você é feliz, sim, porque você está cumprindo os propósitos dele, porque ele lhe edifica através das dificuldades. Quando sou fraco, então é que eu sou forte. Então há todo um ensino bíblico dando peso ao que Pedro está dizendo aqui. Pedro não está brincando com as palavras, nem fazendo charminho com as palavras. Está sofrendo, nem sei que é bom sofrer, beleza. Não é uma coisa assim.
solta, não. É sério. Você é feliz por estar sofrendo, entenda isto. Uma felicidade, obviamente, diferente do que uma felicidade muito leve de coisinhas agradáveis nesta vida. Algo de valores mais profundos, e sabendo que estamos dentro do que Deus quer para nós. Então, entenda, aos olhos de Deus, sim, um crente é feliz quando ele sofre por ser correto e querer ter um andar cristão. Mas Pedro vai além de dizer apenas, não fique com medo. Ele diz, né? Não se apavore, não fique com medo. Isso é pouco. Há ainda uma providência a tomar. Versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Frase de beleza poética, sempre vai ser linda essa frase. Santificar, basicamente, é separar, colocar à parte. Gostamos em ambientes da nossa casa, do nosso trabalho, assim, bem mais íntimos, colocar alguma coisa que nós gostamos, a foto da esposa, dos filhos, do marido, uma coisa, uma medalha que ganhamos numa certa época da vida. São coisas separadas das coisas normais, para nos trazer lembranças agradáveis, e nós gostamos delas, dentro de limites, obviamente. Indo mais fundo um pouco, nós fazemos isso, claro, com as pessoas. Nós temos pessoas separadas do nosso coração. Temos amigos separados do nosso coração. Temos parentes queridos, temos irmãos em Cristo, que são separadas. Pessoas que a gente, aliás, conhece muito pouco, mas um dia na vida houve algo tão significativo, tão especial para nós, que a gente nunca vai deixar, talvez até de sentir o nó na garganta, quando se lembra que há 25 anos aquela pessoa, naquele momento, disse uma frase para você. Eu já vi pessoas se emocionarem décadas depois, ao dizer uma frase que o outro disse num momento delicado. Então aquela pessoa está separada no coração da outra. Separe Cristo no seu coração. Muito bonito isso aqui. Alguém por quem você tem muito carinho, especialíssimo carinho. Guarde na sua alma a parte de tudo, de todos, de uma maneira profundamente especial e diferente. Separe Cristo no seu coração. Interessante aqui. Não é suficiente apenas separar Cristo no nosso coração com carinho, com muito amor, que é bom, paixão até por Ele. É fundamental que Ele seja separado na qualidade de Senhor, de dono. Ou seja, é uma separação, é colocá-lo à parte, com muito carinho, sim, mas com total submissão. Submissão. Fundamental isto. Ele é o nosso Deus, alguém a que nós devemos obediência. Então, guarde como alguém muito especial, mas nesse fato de ser especial, não se esqueça de incluir que Ele é o seu Senhor. Agora, lembre-se que essa atitude, que parece uma coisa muito teórica, separar Cristo no coração como Senhor, ela é a solução prática, notou, de Pedro, para que você não fique com medo de que ele maltrata e lhe persegue. É impressionante como a Bíblia dá soluções para nós, absolutamente claras, e que nós nem percebemos direito. Muita gente tem medo, vai procurar um conselho, vai procurar um psiquiatra, vai procurar um remédio, sei lá, tem uns momentos de procurar essas coisas, tem um momento de se valer disso, tudo bem, mas talvez poucas vezes nos lembramos. Quer saber de uma coisa? Eu vou resolver o meu medo, eu ando morrendo de medo de ser perseguido, de ser maltratado, de ser demitido, de ser injustiçado, só porque eu fui correto, porque eu não minto lá no meu emprego, porque eu faço assim, estou enfrentando todo tipo de dificuldades, estou apavorado. Então vou fazer o quê? Como é que está a posição de Cristo no meu coração? Como é que eu estou tratando Cristo junto à minha alma? Eu estou separando-o
de uma maneira muito especial para mim, e dentro de uma subordinação gostosa, agradável, reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso, e se Ele está separado para mim, e eu o gozo da companhia dEle com toda a alegria, e Ele é grandão, poderoso, eu vou ter medo de quê? Eu vou ter medo de quem? Sumiu o motivo para o medo. Porque se a criança está com medo de uma outra criança que é o dobro dela, porque vai para cima, quando essa criança menor vê o pai chegando, que é 3 vezes maior do que o grandão lá, cadê o medo da criança maior? Aliás, é o contrário, diz agora. Fica corajoso, né? Repete agora que tu acabou de me dizer. Oi, papai, diz aí. Ou quando vem o irmãozão mais velho também, né? Irmãos, isso acontece com crianças, e vai acontecer conosco. Como é, patrão? Como é? Eu estava com medo de ti, de tu me demitires, ia ficar sem emprego. Eu vou ter medo de desemprego, coisa nenhuma, com aquele a quem eu separei no meu coração para adorá-lo, e para respeitá-lo, e para amá-lo. Eu vou ter medo de quê? E de quem? Some, vem agora, vem me fazer mal, meu vizinho, meu patrão, meu inimigo, vem fazer mal. Olha quem está aqui comigo, olha quem é que eu separo e santifico e guardo no meu coração. Nós somos muito lentos em perceber essas soluções absolutamente simples, mas muito eficientes, que a Bíblia apresenta para nós. Os que santificam a Cristo como Senhor, não apenas ficam sem medo dos sofrimentos e perseguições, mas eles se tornam, mais um ponto, preparados, segunda parte do versículo 15, preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Esperança aqui é quase sinônimo de certeza, de fé, de convicção. Parece que Pedro quer dizer aqui mais ou menos o seguinte: muitos notam que o crente tem uma esperança, uma certeza que o mundo não tem, e isso mexe com eles de várias maneiras, e muitos querem saber de onde é que vem essa convicção, interrogam. É muito comum a gente ler a história dos mártires, que os próprios os que iam matá-los, carrascos, às vezes até se impressionavam e ficavam até com pena, e perguntavam o que é que você tem que você não consegue dizer uma frase para poder escapar dessa fogueira. Me diga esta palavra, diga esta frase que a autoridade mandou, você escapa disso, vai para a sua família. Ficavam com pena às vezes. Eu não posso negar o meu Senhor, e eles ficavam perturbados. Então a fé, uma fé robusta, ela mexe com quem não tem, ela impressiona, e eles querem saber o que é isso, muitas vezes interrogam. Quantas vezes ali perguntaram sobre a sua fé, o que é isso aí, o que aconteceu com você, coisa desse tipo? Talvez várias vezes. Agora os propósitos eu sei que variam: interesse sincero de aprender, gozação, armadilha, tem de todo jeito, claro. Os sentimentos são variados também: curiosidade, sinceridade, raiva, cinismo, tem de todo tipo, mas perguntam. A questão é que nós não devemos reagir em função do humor com que nos perguntam, e nem com as motivações com que nos perguntam. Deixe isso de lado. Existe uma maneira correta para nós respondermos. Isso que Pedro diz aqui. Primeiro, devemos estar preparados para responder, santificar Cristo no coração, estar em comunhão com Cristo como Senhor, obedecendo-o, gozando da comunhão com Ele. Isso faz perder o medo de perseguição, e isso faz com que nós estejamos preparados, tranquilos para responder. Diga-me, rapaz, o que tu vai dizer? Que tu vai acabar na fogueira. Eu vou responder.
Isso é uma armadilha. Esse camarada vai querer não te queimar, que hoje em dia não se faz mais isso por aqui, mas ele vai querer te denunciar. Que breve vai acontecer muito isso ainda, eu acho, na vida dos crentes. Denuncie na justiça e coisa desse tipo. Não vá falar neste assunto, porque você vai ser enquadrado. Rapaz, eu vou responder. Eu tenho que estar preparado para responder. Preparado como? Sabedoria, coragem e 3 atitudes, no versículo 16. E com ele eu encerro. Aliás, no 17. Mansidão, olha o 16. Preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o todavia, olha lá pessoal, não é só responder, está preparado teologicamente, está preparado culturalmente, academicamente, para dar uma resposta perfeita, biblicamente. É bom que esteja, mas o que Pedro chama a atenção não é nem isto, é primeiro, com mansidão. Mansidão é sem pensar nos direitos, e respondendo mesmo a quem nos trata mal, e sem examinar muito os detalhes de se você tem a obrigação de responder, se não tem, ou se é meu direito, é isso. Responda mansamente, sem levar muito isso em consideração. Quer saber? Pois diga. Segundo, temor a Deus, claro. Temor a Deus. Deus se interessa pela nossa resposta. E Ele vai nos cobrar pelo que nós falarmos. Então tema a Deus. Não vá dar qualquer resposta para você escapar. Por medo, por covardia, ou por comodismo. Tema a Deus nessa resposta. Os olhos de Deus estarão em cima de você. É isso mesmo, né? Que você tem uma tal de uma fé em Jesus Cristo? É isso. Quando você for abrir a boca para falar, eu acho que os anjos estarão em cima de você, assim, olhando, o que Ele vai dizer. Você estará falando do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você não vai dar uma explicação de álgebra, nem de português, nem de química. Você vai falar da vida, da morte, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Você vai falar de coisas eternas. Então, com temor, com mansidão para com aquele que está lhe perguntando, querendo lhe gozar, lhe pegar, lhe prender, mas com mansidão, com temor a Deus. O que você vai dizer? Terceiro, uma boa consciência, uma resposta sincera, não magoada, coerente com o que você pensa, honesta. Peça sabedoria. Se pudesse responder com 10 palavras em vez de 100, responda com as 10. Talvez não precisa falar demais, ou precisa, não sei, mas peça sabedoria, coragem a Deus e explique a razão da sua fé. Isso é muito mais importante do que você pensa. Se agir desta forma, o que acontece? De modo que, final do 16, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Já experimentou falar mal de uma pessoa? Você estando com raiva de uma pessoa, fala mal. Aí aquela pessoa se comporta de uma maneira totalmente diferente do que você disse. Um comportamento belo. Você fica totalmente envergonhado. Como é que fulano diz isso? Uma pessoa dessa, como é que pode? É exatamente o que Pedro está dizendo aqui. Deixa que eles falem de vocês, vão caluniar vocês, falar tudo de ruim contra vocês, e você vai responder de uma maneira correta, boa consciência, mansa. Ué, cadê? É isso que ele quer dizer. Esvazia, deixa um oponente envergonhado. Finalmente, quero encerrar no versículo 17. Ele faz um resumo do assunto. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Alguém sofrendo injustamente poderia pensar, bom, já que é para sofrer praticando o bem, então vou logo sofrer praticando o mal. Não. Não é assim não, está errado. Pode ser que o crente venha a sofrer injustamente, sim, porque seja da vontade de Deus. Sim. Já comentei isto, já expliquei um pouquinho, não vou mais voltar. Mas não se admire de ser um fato
na sua vida. Eu estou sofrendo porque fiz o que é correto, estou sofrendo injustamente, e o Deus de toda justiça quer assim. Ele vai cumprir os seus propósitos nisso, Ele é benigno, Ele sabe por quê, então saiba, já que eu vou ter que sofrer, se for da vontade de Deus, é muito melhor, claro, que eu sofra fazendo o bem, porque sofrer fazendo o mal é um sofrimento totalmente merecido e até mais fácil até de compreender, o outro não tanto. Nesse ponto aqui, Pedro começa uma nova sessão, logo depois de resumir, deixando claro que nós não devemos praticar o mal nunca, o bem sempre, sempre, sempre. E ele vai agora falar o exemplo de Cristo, para nos servir de padrão, e eu vou comentar na próxima pregação. Eu quero encerrar com a palavra a alguém que porventura não tenha Cristo na sua vida como Salvador. Expliquei mais ou menos o que seria santificar ou separar Cristo como Senhor no próprio coração, na própria alma. Agora, eu sei que existem pessoas, até religiosas, sim, que reservam um lugar até especial para Cristo nas suas próprias vidas, mas um lugar talvez como um talismã, um relacionamento um pouco assim, talvez supersticioso, uma imagem que a pessoa adquiriu de Cristo, mesmo uma imagem respeitosa, mesmo uma imagem, digo imagem, uma mentalização, assim, lícita, no sentido de consideração a Cristo. Milhões de pessoas, eu não tenho dúvida, guardam esse tipo de pensamento, de interação íntima com Cristo, mas está tão longe do mínimo necessário para que esse relacionamento com Cristo realmente tenha efeito no estado espiritual da pessoa. É bom ter um relacionamento correto com Cristo e respeitoso e tudo, mas não é suficiente simplesmente respeitá-lo, ter para com Jesus Cristo palavras de consideração. Não é suficiente. A única coisa suficiente para com relação a Cristo é um reconhecimento profundo de que ali está o Salvador da sua alma, um papel único que apenas Ele representa, não mais um no seu coração. Tem muitas outras pessoas nos altares dos seus próprios corações, a gente até na idolatria, não, mas Cristo precisa ter um lugar absolutamente único na nossa alma, lugar de Salvador, daquele único que morreu, como já expliquei, pagou pelos pecados seus, se você vier se arrepender deles, e agora Ele pode lhe dar a vida eterna, e você se arrepende e confessa diante de Deus que Jesus é Senhor, para a glória de Deus. Então é esse relacionamento que Pedro diz: santificai, ou separai a Cristo como Senhor no seu coração. É algo muito mais profundo. Então eu sugiro a você, amigo, amiga, que mesmo tendo uma certa simpatia pelo Senhor Jesus Cristo, e acha agradável pensar nele, pense nisto, até que ponto apenas vai essa simpatia, ou se ela aprofunda ao ponto dele se transformar em vez de um talismã, ou mais um que lhe ajuda, em Senhor único da sua vida. Só tem sentido diante de Deus separar Cristo no seu coração como Senhor. E graças a Deus pelos crentes que nós já somos nele, Cristo, já temos a noção dessas coisas, e ainda precisamos trabalhar muito, lutar muito, pedir muito a Deus para vivermos cada vez mais em conformidade com o que esse Senhor deseja que nós vivamos. E deixe o medo para trás, trocando por uma comunhão pesada, maciça, com o Senhor Jesus Cristo bem separado na nossa alma como nosso Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude. Eu sabia que ia falar muito pelo tamanho do texto, mas expliquei inclusive no início,
que era de propósito para dar uma visão panorâmica da grande necessidade que nós temos de uma prática cristã viril, forte. Então nos ajuda nisto, para que o Senhor Jesus Cristo seja cada vez mais honrado nas nossas vidas. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.